Eu tava de secretário lá em Montemor, cidade de 80 mil habitantes. Tá. Tinha medida protetiva a rodo. Muita medida protetiva. Numa cidade que o efetivo da Polícia Militar, normal, uma viatura. Às vezes tinha 2. 4 ou 5 da Guarda Municipal. Não adianta a gente ficar lutando, defendendo só o aumento de pena e cumprimento rígido dessa pena, a gente não tem nem o que discutir. Isso é pro sistema criminal inteiro, né? Não é só pro feminicídio. Essa reforma tem que ser para tudo relacionado à violência. Passou da hora da gente ver os caras cumprindo pena. Sim. Você pega um código penal aí, pena 12 anos, o cara cumpre 4 no fechado. Isso é um absurdo, entendeu? Então, a pena é uma questão importantíssima, mas pro combate da violência como um todo no nosso país. Mas quando a gente vai falar sobre feminicídio, o que adianta eu ter uma pena que vai dar 30 anos no fechado pro cara, se a hora que ela apertar o botão do pânico, não tem a viatura pra chegar lá? Não tem sentido. Isso que ela falou, você imagina assim, ó, a mulher, ela mora na casa dos fundos da sogra. A casa do lado é do irmão, a outra é do primo e na frente são todos amigos desse marido agressivo. Como que ela vai sair dali? Eu já contei num podcast, eu tinha uma policial lá no 1º batalhão, que estava sendo espancada pelo namorado, com quem ela morava junto. Ela armado, policial, ele um civil, e ele espancava de jogar ela no chão e dar chute na cara. Um dia eu chamei e falei pra ela assim, ó, ele vai matar você com a sua arma. Você tem que dar um basta nisso. Ela começou a chorar. Você sabe que ela falou o seguinte, que a mãe e o pai dela estavam contra ela de denunciar, porque o namorado que morava junto, né, praticamente marido, era filho de um casal amigo do pai e da mãe dela. O pai e a mãe falaram assim, se você denunciar ela, a gente vai te deserdar da família. Não é pra denunciar, você que tem a cabeça de ser uma boa esposa e fazer ele parar com isso. Eles culpavam a menina. E olha que interessante, o dia que porque como chegou isso pra mim? Ela acabou se abrindo com uma colega. E a colega trouxe pra mim. E ela tava com uma magreza muito agressiva. Eu achei que ela tava doente. Eu achei que ela tava com bulimia. Que ela tava forçando o vômito pra querer emagrecer. E eu chamei um tenente e falei pra ele assim, ó, eu tô achando estranho que eu não tô vendo mais a fulana aí na hora do almoço comer no refeitório. Essa menina deve estar com algum problema psicológico, querendo emagrecer, porque ela não come. E ela tá com alguma doença muito grave. E ela tá muito fechada. Você não vê ela, confraternização da unidade, ela não vem. Nada que é descompressão, ela participa. Só do trabalho focado em emagrecendo. E isso, inclusive, tem que ser um olhar de quem, dos colegas. Sim, isso é importantíssimo. É olhar dos colegas, Parabéns, entendeu? Inclusive. Aí eu chamei o tenente e falei assim, ó, você chama ela, pergunta qual que é o problema que ela não tá mais comendo com a gente. Porque se for financeiro, uma parte dessa alimentação era subsidiada pela concessionária, eu falei assim, ó, ela pode começar de graça até ela resolver o problema financeiro dela. Certo. Fala que eu vou dar ordem lá no rancho que ela vai comer de graça. Aí mas chama ela, que eu quero entender o problema dela. Quando o tenente foi conversar, ela não é nada disso. Ela chegou a falar depois até pra mim que ela tava seguindo uma influencer de emagrecimento. E foi muito interessante, o pessoal se rachou de rir, que eu fui falar com ela falou assim, eu não tô magro, é o senhor que tá gordo. Sua visão... eu comecei a rir, eu falei assim, não, que eu tô gordo eu sei, mas eu tô preocupado com a tua saúde. Você precisa se alimentar melhor, você não come, você fica 12 horas aqui no quartel e não come. Bom, como a gente levantou essa lebre no quartel, uma policial procurou o tenente e falou pra ele, falou assim, ô chefe, o problema dela não é isso não, o problema dela é que ela tá com violência dentro de casa. Ela tá apanhando toda hora do namorado. Aí eu chamei ela pra conversar. Quando eu chamei ela pra conversar, eu falei pra ela, eu falei assim, ó, o que foi narrado pra mim é grave, você tem arma dentro de casa. Esse cara uma hora pega a sua arma e vai te matar. Se ele tem a coragem de jogar uma policial no chão e chutar a cara dela... ele tem coragem de uma hora pegar essa arma e te matar. Aí ela começou a chorar. Quando ela começou a chorar, ela me contou. Ela falou assim, não, meu pai e minha mãe vão me deserdar, minha família, todo mundo contra mim. Eu não posso me separar dele, porque são amigos de família. Eu moro com ele, mora a mãe dele na frente, pra lá um irmão, amigos. É essa a situação minha hoje. Então... ele não tinha vergonha de fazer isso e o problema é de que a família vai se desestruturar, engraçado. Pra você ter uma ideia, eu cheguei pra ela e falei assim, ó, você tá com um problema agora, porque eu não sou seu amigo só, eu sou um coronel. E eu tomei um conhecimento de algo grave. Se eu não fizer nada e você aparecer morta amanhã,
Essa policial que contou o que aconteceu com você vai dizer que eu tomei conhecimento e não fiz nada. É verdade. Então, a partir de agora é o seguinte, ou você toma uma atitude por conta própria, ou eu vou tomar. Eu vou pegar o meu oficial de inteligência, vai colocar a roupa civil para não te expor, vocês vão descer na delegacia aqui de São Bernardo e você vai fazer um BO contra ele, porque se você não fizer, eu vou oficiar. Puta, ela entrou em desespero. Desespero. Ela falou, não faz, você vai acabar com a minha vida, eu não te autorizo e não sei o quê. Deus. Eu peguei e falei para ela o seguinte, então você vai fazer um documento dizendo que você foi chamada pelo comandante, que eu tomei conhecimento de tudo isso e que você me proíbe de colocar você em exposição fazendo um boletim de ocorrência, só que eu vou dizer uma coisa para você, eu vou tomar providência. Acho melhor você fazer alguma coisa. Aí ela pegou e conversou com uma amiga que era da corregedoria da PM, eu não sei como essa conseguiu fazer a cabeça dela, ela pegou as coisas dela e saiu de casa. E foi morar com essa amiga da corregedoria. Então, por que eu tô contando tudo isso para vocês? Para vocês verem a dificuldade que uma mulher dessa tem. E aí, quando você vai ver a estrutura de conseguir uma medida protetiva não é difícil hoje. Não é. O problema é, o que adianta uma medida protetiva se o resto todo em volta aprisiona a questão dessa mulher? Então, o Estado, e quando eu falo Estado, não é o Estado só, vamos dizer assim, o governo como um todo, nas 3 esferas, município, Estado e União, ela tem que ter uma forma de chegar e falar assim, ó, vou pegar meus filhos, minhas coisas, eu vou para um lugar protegido, onde eu vou ter o mesmo dinheiro que eu tenho hoje. Essas crianças não vão passar fome, vão continuar indo para a escola. Não vou passar fome. Eu não vou depender de mais nada. A minha vida vai ser agora acolhida pelo governo até eu conseguir me estabelecer e manter a distância necessária dessa situação toda violenta. E ainda com apoio psicológico para essas crianças e para essa mulher. Sim. Com tudo isso. Tem que mudar esse status inteirinho. E isso não tem, cara. É muito difícil. E é importante você ter trazido esse exemplo, né, Coronel? Porque, assim, o quanto que ainda é normalizado esse tipo de violência. Porque, você vê, a própria família dela normalizava o negócio porque era alguém conhecido e tudo mais. Então, é muito importante a gente trazer esse debate, porque a primeira coisa é isso, não normalizar. Sim. Não é normal. Pô, não é porque lá 50 anos atrás isso daí era mais aceito que hoje a gente tem que continuar aceitando, porque as coisas evoluem, as coisas mudam. Hoje as mulheres ocuparam novos lugares. Né? Não tô aqui falando de lutas das mulheres, nada disso, mas ocupamos outros lugares. Tanto que eu tô aqui conversando com vocês sobre segurança, galgando cargos aí políticos, porque as mulheres elas lutaram para chegar onde estão. Então a gente não pode mais normalizar esse tipo de violência. E vindo da família, então, isso é trágico, é terrível. Eu fico imaginando como tava a cabeça dessa mulher, né? Ela Porque tava... tudo que você tem de exemplo de base na tua vida é sua família, né? É o que a gente começa, é o que nos dá base na vida, o que nos dá os exemplos da vida. Então, imagina, a sua própria família achando que você tá errada na situação. Eu vi um vídeo teu que você coloca lá A, B, C, D, o tempo que a mulher demora para pedir socorro. 3 a 5 anos. 3 a 5 anos. Se a mulher demora de 3 a 5 anos para pedir socorro, quando ela está pedindo socorro, a situação já está num nível que ela já está emocionalmente que já destruída. Chegou num ponto... Porque, imagina, cara, você dá publicidade a algo que é muita vergonha. Muita vergonha. Entendeu? Então, quando ela vai dar publicidade a isso, ó, não é porque está começando. É porque o negócio já está num nível que ela não suporta mais. Então, pai, mãe, amigo, parente, quem quer que seja, quando uma mulher vai trazer isso ao conhecimento, não é porque está em tempo de resolver. Esse tempo já foi lá atrás. Quando ela pede esse socorro, é o tempo de dar um break. É de tirar ela daquilo lá e falar, vem pra cá. E muito provavelmente já tá a um ponto de sofrer um feminicídio, ou uma tentativa mais grave, assim, uma violência mais grave. Então, nas oportunidades que eu tenho tido quando sou questionado, eu falo o seguinte, que vizinho, tem muito vizinho que tem 10 dedos no feminicídio. Tá. Porque a briga começou
e a morte foi acontecer 1h30 depois do início da É briga. verdade. E o cara tá ouvindo aquela puta discussão acalorada no apartamento do lado e ele não faz um 90. Sabe aquele ditado do assim, briga de marido e mulher não mete a colher? sim. Isso aí é coisa de gente que é idiota. É Porque idiota. era uma coisa normalizada, né? Antigamente era assim que as pessoas, infelizmente, pensavam. Porque tem esse negócio do papel do homem ser o provedor, do homem ser o dono da mulher. Isso não de hoje, mas né, de anos atrás. E isso é uma coisa que a gente vai desconstruindo, que a mulher é dona do seu próprio corpo, que a mulher não precisa necessariamente ser casada ou não para ser alguém. Isso é uma cultura que está modificando, mas ainda tem gente que tem esse pensamento ridículo do Não em se vida de meter. marido e E mulher as não se pessoas mete a pensam que a colher. mulher não sai porque ela não quer. Muita gente fala assim, não, ela quer besta, senão ela já É, tinha saído, mas então, não é por isso que é não assim. importante esse exemplo que ele trouxe, de tipo assim, uma policial, cara. Como que a gente pode imaginar Que o cara vai ter coragem de fazer isso com uma uma mulher que é policial policial? armada. Meu Deus, não passa na cabeça. E acontece. Acontece. E olha a situação que tava a menina, muito provavelmente Isso ia dar eu ruim. tava no 1º batalhão de polícia rodoviária. Eu no 9º batalhão, eu tinha um policial da Rocan casado com uma cabo da viatura normal, que era a segunda vez que eu tive que intervir, eles trocando tiro dentro de casa. Meu Deus. Você tá brincando. Com as crianças dentro de casa. E nós fomos na casa deles, a geladeira tava tudo furada de bala. Caramba, com as crianças em casa, velho. Eu recolhi o porte deles, tomei arma, falei, vocês não andam mais armados. Até um psicólogo laudar pra mim e falar assim, agora eles estão em condição de voltar a ser normal. Meu Porque Deus. você, a sua mulher, na cozinha, Tipo, senhor e senhora dá Smith. tiro, É, e senhor e o senhora outro, Smith, o foi outro o que eu atrás do pensei. sofá, você fala, meu, olha que nível que eles chegaram. Acabou, não tem Meu como. Deus. Entendeu? E era a segunda vez. Nossa Senhora. Então, é legal, né? É horrível contar isso, mas tem uma parte boa que é o seguinte: para essa galera que acha que policial é um ser extraterrestre, que está preparado para tudo, tem capacidade de resolver todos os problemas da galáxia, isso não é verdade. As pessoas que são policiais são pessoas normais, como todo mundo, tem os mesmos problemas, as mesmas doenças, as mesmas falhas psicológicas. Pelo contrário, é até pior, cara. A polícia militar hoje é o maior ambiente de suicídio que tem no nosso país. É por Porque isso. o burnout dentro da polícia é muito alto. O Sim. burnout é essa doença de cunho psicológico Sim. que vem através de atividades laborais. Porque o que eles veem, né? A pressão que passa, se não tem um bom acompanhamento ali, realmente você chega em níveis assim de estresse absurdos,